Isabel Allende é, sem dúvida, uma das autoras latino-americanas mais bem-sucedidas. Todos os seus livros são sucesso de venda, a autora já recebeu inúmeros prêmios mundo afora e hoje nós vamos conversar sobre um dos mais recentes livros da sua extensa carreira, Longa Pétala de Mar. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e o livro de hoje foi uma leitura coletiva organizada pela Patrícia do canal Because I Read, que começou lá no Instagram e agora está aqui também no YouTube. É um canal bem recente, mas já tem um conteúdo bastante interessante e a Patrícia passa muito bem o seu recado de maneira bem informal. É um bate-papo bem gostoso sobre livros maravilhosos. Então deixo o convite para conhecer tanto o canal quanto o perfil no Instagram. Os links estarão aí na caixa de descrição. Inclusive o vídeo dela para a Longa Pétala de Mar já foi publicado, então não deixem de dar uma olhada. E essa foi uma leitura maravilhosa, uma das melhores do ano até agora. Esse livro é bastante comovente e muito rico, apesar do tamanho relativamente pequeno para o tanto de conteúdo que ele traz. E é também uma aventura deliciosa, com muitos momentos dramáticos, dolorosos, daqueles livros realmente difíceis de largar. É um romance épico que se inicia na Guerra Civil Espanhola, em 1936, e vai até a ascensão e queda do general Pinochet no Chile, já na década de 90. Então é uma história que abrange um período de tempo bastante longo. E o livro é dividido em 3 partes, e cada uma delas apresenta um período da vida dos personagens. E como se trata desse período muito grande, o livro tem um ritmo relativamente rápido, né? Muita coisa acontece em poucas páginas. Mas mesmo assim é uma narrativa fácil de acompanhar. A autora amarra tudo muito bem, não deixa buracos na história. Coisa de escritor competente, né? Que domina muito bem o seu ofício. E no início do livro nós conhecemos 2 famílias, os Dalmau e os Del Solar. E os Del Solar são uma família chilena composta por um rico empresário, a sua esposa e os 2 filhos, o ativista Felipe e a sua irmã rebelde, que está sendo preparada para um bom casamento, mas que tem pretensões de se tornar artista plástica. E ela bate muito de frente com o pai, inclusive nessa viagem ele está tentando colocá-la num colégio interno na Europa, quando eles voltarem, né, sem que ela saiba disso. E na Espanha nós temos a família Dalmau, que é formada por um casal, seus 2 filhos, o Vítor e o Guilhem, e mais uma jovem que foi criada pela família, e a Roser. E esses 2 irmãos, eles são bem diferentes. Enquanto o Vítor é tranquilo, estudioso, tem o sonho de se tornar médico, o Guilhem é brigão, impetuoso, não gosta de estudar. E quando estoura a Guerra Civil, o Guilhem vai para a linha de frente e à medida que o país vai sendo vitimado, destruído por essa guerra, o Vítor, que ainda não está formado, então ele atua como paramédico, ele consegue ajuda para que a Roser e a sua mãe, junto com milhares de outras pessoas, né, deixem a Espanha e atravessem para a França. E é uma travessia bastante difícil, muito perigosa pelas montanhas, durante o inverno. Então é um momento assim do livro bastante dramático. E quando chegam lá na França, essa onda de refugiados não é muito bem recebida, porque nessa época a Europa vivia uma apreensão muito grande em relação ao comunismo, que estava recém-implantado na União Soviética. Então, tinha esse mal-estar generalizado contra os comunistas. E mesmo que eles não fossem, os refugiados da Espanha eram automaticamente considerados comunistas. Então, eram levados para campos de refugiados
sem nenhuma infraestrutura, e lá nesses campos, ao invés de serem acolhidos, eles continuam vítimas, né, da fome, do frio, das doenças, além de muitas vezes sofrerem, inclusive, agressões dos guardas. E aí que entra em cena o poeta Pablo Neruda. Na época, o Neruda atuava como cônsul do Chile na França, e como ele era amigo pessoal do então presidente chileno, ele conseguiu autorização do presidente para fretar um navio, e mais de 2.000 espanhóis embarcaram rumo ao Chile. E a chegada desses refugiados à cidade de Valparaíso, justamente quando na Europa se inicia a Segunda Guerra Mundial, é uma das cenas mais bonitas e emocionantes do livro. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Em 2 de setembro, avistaram o perfil de Valparaíso, seu destino final, e ao anoitecer o navio fundeou diante do porto. A ansiedade a bordo chegava às raias do delírio coletivo. Mais de 2.000 rostos amontoavam-se no convés, à espera do momento de pisar aquela terra desconhecida, mas as autoridades portuárias decidiram que o desembarque se faria no dia seguinte, com a claridade da manhã e em calma. Milhares de luzes trêmulas do porto e das casas das altas montanhas de Valparaíso competiam com as estrelas, de modo que não se sabia onde terminava o paraíso prometido e onde começava o céu. Era uma cidade esquisita, de escadas e elevadores, ruas estreitas para burros, casas malucas dependuradas de ladeiras empinadas, cheia de cães vadios, pobre e suja. Uma cidade de comerciantes, marinheiros e vícios, como quase todos os portos, porém maravilhosa. Vista do navio, ela brilhava como uma cidade mítica, salpicada de diamantes. Ninguém se deitou naquela noite. Ficaram todos no convés, admirando aquele espetáculo mágico e contando as horas. Vitor lembraria aquela noite como uma das mais belas de sua vida. E enquanto a Segunda Guerra Mundial se desenrola, a família Dalmau vai tentando reconstruir suas vidas nessa nova pátria da melhor forma possível. Suas vidas vão se cruzar com as da família Del Solar, e os Dalmau terão que lutar para conquistar o seu lugar nesse novo país. E será uma adaptação bastante complexa, cheia de inseguranças, porque eles estão inseridos agora numa sociedade bastante desigual e calcada em valores tradicionais muito fortes. E essa realidade vai acabar culminando no golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende e instaurou a ditadura do Pinochet, que foi uma das mais violentas da história e se estendeu por nada menos que 16 anos. E aí, apesar de totalmente apolítico, mas por conta de uma amizade pessoal com o Salvador Allende, de quem era parceiro de xadrez, o Vitor e a sua família, mais uma vez, vão passar a ser perseguidos. E todo esse longo percurso da história como pano de fundo é bem fácil de acompanhar por conta da trama, que é muito envolvente, e por conta dos personagens, que também são muito bem construídos. E a narrativa traz uma riqueza de detalhes, de informações que não cansa a leitura em momento algum. É um romance histórico maravilhoso, com muitos momentos de alegria, de tristeza, de tensão, e que conta uma história que poderia acontecer em qualquer lugar do mundo, né? É um livro que fala de temas, né, como autoritarismo, luta por justiça, direitos humanos, situação da mulher, mas principalmente que fala sobre os refugiados. E esse é um tema bem atual, né? Todos nós já acompanhamos há algum tempo a questão dos refugiados, que mais uma vez agora na Europa estão fugindo de um país em guerra. Mais recentemente já tivemos várias outras situações de migrações forçadas, na Síria, do norte da África e até mesmo aqui no Brasil, com muitas pessoas vindas do Haiti ou da Venezuela. E da mesma forma que lá no passado, né, que as razões para essas migrações eram as guerras e as perseguições políticas, hoje ainda são as mesmas e muitas vezes agravadas pela miséria e pela fome. E nós vemos também nessas fugas a recusa dos países, vários países, em aceitar esses refugiados,
as condições precárias em que eles são abrigados. Enfim, são notícias que nos causam indignação, mas não podemos esquecer que se trata de um assunto bastante complexo, que, se for mal administrado, poderá gerar problemas ainda mais sérios. E a autora, né, ela própria, uma refugiada, por ser parente do presidente deposto pela ditadura, hoje possui uma fundação que presta auxílio e proteção a imigrantes e minorias em diversos locais do mundo. Então ela sabe muito bem do que ela está falando. E um outro aspecto desse livro que me agrada bastante é a grande quantidade de menções a lugares, pessoas, livros, músicas, e que nos dá vontade de pesquisar e conhecer mais a fundo. É daqueles livros que a gente vai parando a leitura para pesquisar a citação de uma música, de uma obra de arte, que nesse caso aqui são dois assuntos bem fortes, né? Porque nós temos uma personagem artista plástica e a outra pianista. Então são citadas várias obras e que a gente dá aquela paradinha na leitura para ir pesquisar do que se trata. E apesar de todo esse pano de fundo histórico, o que é mais tocante nesse livro é a relação entre os personagens. São pessoas muito bem construídas, mas também bastante reais. Elas têm com sonhos, com desilusões, com seus acertos e erros. Não são pessoas perfeitas. Mas o que ressalta nessa relação entre elas é o carinho, a preocupação, é o respeito que elas têm entre si. Especialmente o casal Vitor e Roser, que vive uma situação ali bem atípica. E do decorrer da trama nós encontramos várias situações que realçam esses valores, né? Valores como amizade, como amor, como generosidade e outros. Então é um livro, no geral, muito tocante, muito bonito e muito poético. E por fim, esse livro é uma grande homenagem ao Pablo Neruda e ao Chile, a começar pelo título, que foi tirado do poema Quando de Chile, que inicia o vídeo. E nesse poema o Neruda descreve o seu próprio país. E o Neruda aparece como um dos personagens, não só nesse episódio do embarque dos refugiados, mas também em outros momentos interagindo com o protagonista, que o acolherá em sua casa quando o próprio escritor estiver sendo perseguido pela ditadura. Mas mesmo quando ele não aparece diretamente, o Neruda está presente aí em todo o livro, porque cada um dos capítulos desse livro se inicia com a citação de um de seus poemas. E esse livro me despertou bastante a vontade de ler a autobiografia do Neruda, essa aqui, Confesso que Vivi, que já entrou para a minha lista e é uma leitura que eu pretendo fazer em breve. Mas além disso, ele me lembrou de alguns outros livros que eu gostaria de deixar aqui como indicação. E todos eles já têm vídeo aqui no canal. O primeiro é Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, que se passa na Espanha durante a Guerra Civil. E embora esteja focado em um evento específico, a explosão de uma ponte, ele traz em alguns momentos, através dos relatos ou das lembranças dos personagens, algumas informações sobre essa guerra. O segundo é Êxodos, do Leon Uris, também muito bom, um livro que conta a criação e os primeiros tempos do Estado de Israel. E começa justamente com o relato de um caso real de refugiados, no caso crianças, que saem de um campo na ilha de Chipre, num navio fretado chamado Êxodos, para serem levadas a Israel. E por fim, da própria Isabel Allende, o seu livro mais clássico, A Casa dos Espíritos, que lá na parte final, como pano de fundo, traz a revolução que depois o Salvador Allende e a implantação da ditadura no Chile. Eu convido então vocês a conhecerem esses vídeos, os links estarão aí nos cards e na caixa de descrição. E eu vou deixar também os links para a compra de todos eles na Amazon. Lembrando que fazendo a compra por esses links, não só dos livros, mas de qualquer produto, a minha comissão será repassada para uma instituição de assistência social e você não pagará nada mais por isso. Então essa foi a minha experiência com Longa Pétala de Mar. Uma leitura muito recompensadora, recomendo fortemente. Então, muito obrigado
por assistirem o vídeo. E agora, se vocês gostaram, eu vou pedir para deixarem sua curtida, seu comentário sobre o livro, sobre a autora, e convidá-los também para continuar acompanhando o Livros e E-Books. Até o próximo vídeo, um grande abraço.